Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero trazer aqui para vocês como que eu fiz para uma placa X570 da Aorus Pro conseguir reconhecer um Ryzen de primeira geração. Como vocês devem saber, todas as placas da X570, né, da linha do chipset X570, o próprio fabricante não coloca lá no manual que ele é compatível com o Ryzen de primeira geração, somente de segunda e de terceira. E eu vou mostrar para vocês que é possível sim. Claro que muita gente vai dizer, pô, para que uma placa dessa com Ryzen de primeira geração, né? Bom, o meu caso é o seguinte, eu gosto de fazer um upgrade dos meus computadores aos poucos, né, para não ter que gastar muita grana, né? E surgiu uma promoção que não tinha como deixar passar da X570 e eu comprei ela para posteriormente, né, fazer um upgrade aí para Ryzen de terceira geração, colocar um M.2, porque eu tinha uma placa da Gigabyte também, mas da A320, né, da linha A320. Então não tinha nem entrada M.2, nada. Então eu vou trazer para vocês o que eu fiz, tá? Bom, tem muita gente que está usando placa da MSI ou da Asus e está colocando o Ryzen lá de primeira geração e está dando boot logo de cara, não está tendo problema. Mas não é o caso dessa da linha da Aorus, tá? Não tive essa sorte, tá? Então o que eu fiz? Essas placas elas vêm com um botão nela chamada QFlash Plus, né? Então eu tive que atualizar a BIOS utilizando esse botão, porque o computador não liga, né? Não tem como você acessar a BIOS e fazer essa atualização que é o normal, né? Que a gente conhece. Então eu tive que fazer por ela. Se alguém tiver algum colega, algum conhecido que tem um Ryzen de segunda, terceira geração, pede emprestado, coloca na placa, liga ela, né? Que ele vai reconhecer, liga, faz essa atualização que eu vou mostrar, tira, troca o processador, acabou, morreu, não tem problema. Mas não é o meu caso, né? Eu só tinha esse processador, né? O de 1600X disponível. Eu tive que fazer do jeito que dava. E aí o que foi feito? Né? Tem esse botão chamado QFlash Plus que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, deixa eu tentar apontar aqui. Esse carinha aqui, ele é chamado de QFlash Plus, certo? Ele é um botãozinho utilizado justamente para você fazer a atualização da BIOS da placa, certo? Sem precisar necessariamente ligar ela, fazer um boot, né? E se a sua placa não for exatamente esse modelo que eu estou mostrando para vocês, esse botão ele pode estar localizado em alguma outra região, tá? Se a placa realmente tiver, né? Algumas placas não tem. Mas eu sei que é da Elite, né? A Aorus Elite, eu sei que ela fica aqui embaixo, tá? Então você dá uma procurada aí, vê onde tá. E aí achou, localizou esse botão, beleza, a gente vai precisar ir pro micro agora e ver o que a gente faz. Vindo aqui no micro, eu abri o CPU Z só para mostrar para vocês, né? Então eu estou utilizando um Ryzen 5, o 1600X, tá? Em uma placa-mãe da X570 Aorus Pro. De novo, a gente sabe, né? Essa placa-mãe é muita coisa para você colocar um processador de primeira geração, né? Mas eu pretendo fazer mais para frente um upgrade aí, mas no momento que a gente está passando agora, né, na data desse vídeo, esse tal vírus aí que a gente não pode citar o nome, né? Eu acho que ainda não é o momento de eu gastar dinheiro fazendo esse upgrade, beleza? Então por enquanto eu vou manter assim mesmo, usar essa placa-mãe com esse processador até que dê para fazer essa alteração, tá bom? Então é possível sim, tá? É possível fazer ele funcionar. Então vamos lá, o que você vai precisar fazer é bastante simples. Primeira coisa, você vai precisar de um pendrive, tá? E de preferência eles têm que estar formatado em FAT32, beleza? Então dá um botão direito, FAT32, vem aqui e formata ele, tá bom? Terminou, formatação concluída. Agora você tem que ir, eu vou deixar o link, tá?
você tem que ir lá no site da fabricante da sua placa-mãe e procurar pelo software, né, pela BIOS, ok? Aqui no meu caso, então, eu entrei no site da Gigabyte, certo? Você tem que ir lá na parte da Aorus e achei essa placa, que é a que eu estou utilizando. Você tem que clicar aqui em suporte. Ele vai abrir, tá meio lerdo. Foi. Beleza, veio aqui, procura aqui a BIOS, certo? E ele vai te mostrar todas as versões da BIOS que tem até o momento, né? Eu acredito que a placa tenha vindo com um desses daqui, os mais recentes, né? O F12, o 11, o 10, e não reconhecia o processador, então não dava boot. O que que eu fiz? Eu fui lá no a primeira versão, né, de BIOS que foi lançada, e que é a F3 no caso, e fiz o download dela, tá? Então vocês vão fazer o download, vai gerar esse arquivo aqui e você vai exportar para o seu pendrive esses arquivos que vieram. Aqui a unidade F, beleza, tá lá. Então a gente vai lá no pendrive e aqui é que tá. Vieram esses dois arquivos, tá? Esse F-Flash a gente não vai precisar dele, então você pode deletar ele, tá? Beleza, sobrou esse cara aqui. Essa aqui é a atualização da BIOS. O que que você vai ter que fazer nele? Você vai ter que renomear, tá? Então você vai dar um botão direito, renomear. Essa parte do X570 Pro você tem que apagar e você vai colocar Gigabyte em maiúsculo. Pode ser minúsculo também, acho que não tem problema. Vai colocar aí Gigabyte, aí ponto, e esse F3 você vai deletar e colocar bin, ok? Então vai ficar gigabyte.bin. Aperta o Enter. E aí vai perguntar se você quer alterar realmente, você põe sim. Beleza. Feito isso, bom, quem tiver placas de outras fabricantes, eu acredito que seja o mesmo padrão. Por exemplo, se for da ASUS, você vai colocar asus.bin e deve funcionar, tá? No meu caso, como é Gigabyte, então gigabyte.bin. Feito isso, acabou o processo no micro, né? E você vai ter que ir lá na sua placa-mãe. Eu resolvi fazer de uma maneira um pouco mais, que eu acho que vai ser um pouco mais didático, mais fácil de entender, do que eu ficar mostrando a minha placa-mãe aqui e ficar apontando para você o que você tem que fazer. E eu não vou reproduzir de novo, né, a atualização da BIOS da minha placa, né? Então eu fiz aqui uma apresentaçãozinha que acho que vai ficar bem simples. Então essa daqui é a placa-mãe que a gente está falando, certo? O que que você vai precisar? Você só vai precisar dela assim. Você não precisa da memória RAM instalada nela, você não precisa do processador instalado nela e você também não precisa de uma placa de vídeo. Ela vai estar simplesmente assim, certo? E você vai precisar pegar a sua fonte, tá? Você vai precisar da sua fonte e o que você vai fazer? Deixa ela desligada e conecta os cabos de força nesses dois pinos, tá? Aqui e aqui. Você vai ter que só conectar os cabos de força nela. Beleza. Feito isso, você vai lá na parte de trás dela e vai ter essas entradas, ok? E você tem que necessariamente colocar o seu pendrive nessa entrada branca, tá? USB branco. Tem até o nome escrito lá nela, que chama BIOS USB 3.0. É a entrada própria para você fazer esse tipo de atualização, tá bom? Então, você vai plugar o pendrive aqui, ok? Deixa o pendrive lá e os cabos da fonte conectando aqui na placa-mãe. Feito isso, você vai ligar a sua fonte, tá bom? Ligou a fonte, pressiona o botão que é Flash Plus, lá da sua placa-mãe. Então você vai pegar, apertou o botão, o que que vai acontecer aí? Lá do lado do botão tem um LED, tá? Uma luzinha. Então ela vai começar a piscar. Se ela começou a piscar, sucesso, é porque ela começou o processo de atualização da sua BIOS, beleza? E isso vai levar em torno aí de uns 5 minutos aproximadamente,
beleza? Acabou isso, a minha placa-mãe, esse modelo, ele simplesmente ele desligou, tá? Acabou o processo, ele desligou sozinho. A ventoinha aqui do chipset parou, a luz aqui apagou e ela desligou. Beleza. Se a sua placa-mãe ela não desligar, você vai ter que ver que a luz pelo menos ela parou de piscar, entendeu? Ela vai ter que indicar que ela terminou. Então você só não pode interromper o processo de atualização enquanto ele estiver piscando que ele está atualizando. Beleza? Feito isso, gente, acabou. A sua placa-mãe ela está atualizada, ela está com a BIOS que a gente colocou lá no nosso pendrive, tá bom? Então agora é pegar o processador que você tem aí, colocar, instalar e ver se dá o boot. Que se você seguir o passo a passo aí, não tem erro, beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Só queria tentar dar uma ajuda aí quem estiver tendo esse problema ou precisa atualizar uma placa-mãe pelo que Flash Plus, tá? Espero ter ajudado. E se ficar alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Falou e até mais.